Buenas! Neste vídeo iremos descobrir como funciona o processo completo de desenvolvimento de um sistema de leitura de textos em imagens. Já adianto que não iremos ver o funcionamento interno dos modelos de OCR, mas sim todas as etapas necessárias, partindo de uma foto contendo texto até a última etapa, o qual irá retornar os textos presentes na imagem. Ao contrário de outras arquiteturas, o OCR não tem capacidade de trabalhar sozinho. Por este motivo, é necessário utilizar outros modelos como detecção de objetos e segmentação para realizar um pré-processamento da imagem, assim como iremos ver ao longo deste vídeo. Inclusive, ao final ainda iremos ver quais são as principais métricas utilizadas para avaliar estes tipos de modelos. Para começar, vamos entender como funciona o fluxo de um sistema de OCR. E algo que já adianto. Ao contrário de muitos outros sistemas que temos um único modelo para realizar a tarefa desejada, para o OCR normalmente utilizamos vários. Por este motivo que, em geral, acaba sendo um processo mais lento. Inclusive, já deixa eu avisar, iremos focar em conceitos para a construção de um OCR que não precisa de um hardware robusto. Se pegarmos uma LLM, como o ChatGPT, o conceito é diferente. Não existe fluxo, é apenas passada a imagem inteira para ele. Só que o custo disso em um ambiente de produção se torna inviável, assim como um tempo de inferência maior. Por este motivo, não iremos abordar eles neste vídeo. Para começar, temos que entender que o modelo de OCR ele nunca irá receber uma imagem completa, assim como esta que estamos vendo. Se passarmos esta imagem direto para o modelo de OCR, ele provavelmente irá retornar como não contendo texto ou uma saída com palavras que não fazem muito sentido. A entrada desejada consiste em uma única linha de texto, assim como estes outros exemplos, os quais serão passados de forma individual cada uma delas para o modelo. E não é de qualquer jeito. Ela precisa estar o mais alinhada possível de forma que irá eliminar ruídos do fundo da imagem. Isso é feito devido à complexidade para ler um texto em uma imagem. Só por causa de uma única letra ou número reconhecido de forma errada, pode inviabilizar a acurácia do restante dos caracteres detectados corretamente. Já parou para pensar quantas combinações de letras e números e fontes de letras existem? Sem comentar das muitas letras e números muito parecidas, principalmente conforme formos alterando entre as fontes de letra. E ainda complicamos ainda mais, pois ao tirar uma foto pode ter brilho alto, baixo, papel amassado, sujo, entre outros. Tudo isso aumenta drasticamente a complexidade do OCR. Por este motivo que o pré-processamento acaba sendo bem grande para buscar diminuir o máximo possível a complexidade para não precisarmos usar um modelo extremamente robusto e mesmo assim ter resultados duvidosos. Sabendo disso, vamos utilizar muitos modelos e técnicas para conseguir fazer o melhor pré-processamento possível, tornando, por exemplo, a imagem deste livro nesta outra imagem, onde foram eliminadas muitas partes ou qual não eram relevantes, assim como realizado uma leve distorção na imagem para deixar as linhas mais retas, para posteriormente coletar as linhas de forma individual ou nesta outra, o qual buscamos somente a imagem com o código do trem, removendo o restante. E para fazer isso, precisamos utilizar outros tipos de arquitetura, e não existe uma regra. Para cada cenário, é um diferente e irá variar bastante conforme a sua criatividade. Vamos seguir alguns exemplos que poderíamos realizar com essas duas imagens de forma especializada. Lembrando que, em geral, quando criamos um sistema, dificilmente iremos criar algo que irá ler texto de qualquer lugar. Isso normalmente é feito para pesquisas, mas não quando queremos botar algo em produção. No caso do livro, digamos que queremos um sistema que irá receber fotos de páginas de livros e teremos que converter elas para texto, ou seja, estamos digitalizando os livros.
Para isso, uma técnica que poderíamos utilizar seria a segmentação, o qual temos outro vídeo no canal que falamos como ele funciona. Então, não irei entrar em detalhes neste vídeo. Com o resultado dela, iríamos ter exatamente um molde da página, conseguindo utilizar algoritmos de distorção para tentar manter ela o mais reto possível, além de conseguir eliminar tudo que não é relacionado com a página desejada. Neste caso, a segmentação se mostra interessante devido à página normalmente ter ondulações no papel. Em seguida, com a página coletada, teremos duas opções. Ou iríamos aplicar a distorção utilizando os pontos de segmentação da página conforme já comentamos, ou não iríamos aplicar nenhum tipo de distorção, mas sim resolvendo de outra forma, o qual iremos ver mais para frente. Vamos começar dizendo que aplicamos a distorção, o que irá resultar nesta imagem. Por fim, poderíamos aplicar uma detecção de objetos, o qual também temos um vídeo no canal, caso não saiba como ele funciona. Em resumo, ele irá pegar cada uma das linhas de texto de forma individual. Inclusive, é nesta etapa que eu diria ser interessante já aproveitar e classificar os diferentes tipos de textos, caso seja necessário. Poderíamos, neste caso, ter uma classe dentro do modelo de detecção de objetos para capítulo, título, subtítulo e as linhas do texto, o que seria muito mais fácil do que tentar classificar isso conforme o texto ou a localização na página. Com isso, chegamos onde realmente precisávamos para enviar para o nosso modelo de OCR. Iremos pegar cada uma das linhas de forma individual e enviar para o modelo, ou seja, chamar o predict uma vez para cada imagem, ou de forma mais otimizada, enviar um batch com várias imagens ao mesmo tempo, mas que serão processadas de forma individual, onde cada imagem não influencia no resultado da outra, o qual é outro motivo que o OCR é mais lento, já que não consegue processar a imagem inteira do livro de uma única vez. Ele precisa processar cada uma das linhas de forma individual, o que não necessariamente demora mais tempo, já que conseguimos processar de forma paralela utilizando batches. Porém, acaba utilizando mais memória e, dependendo da quantidade de linhas, não teremos memória suficiente, sendo necessário processar em mais de uma etapa. Só para complementar o outro formato que eu diria que acredito ser válido de fazer, seria em vez de aplicar o sistema de distorção, iríamos coletar a linha de forma mais dinâmica, ou seja, vamos até a parte da segmentação, conforme fizemos antes, e ao coletar a linha, iremos utilizar outro modelo de segmentação. Dessa forma, iremos conseguir pegar a curvatura das linhas sem correr o risco de pegar outra linha junto na imagem. Aqui temos um exemplo. Caso não tivéssemos realizado distorção na imagem e tivéssemos pego a linha utilizando segmentação ou detecção de objetos. Como podemos ver, com a segmentação conseguimos remover o fundo, tornando ele preto ou de qualquer outra cor, diminuindo a chance do OCR se perder. Já com o detector de objetos, iria acabar pegando, em alguns casos, outras linhas, já que só consegue fazer uma caixa. Em alguns casos, até poderíamos utilizar um detector de objetos rotacionado, mas mesmo assim nem sempre iria resolver. Como neste caso que a linha está curvada, o que obriga o box a ser grande, até mesmo em um modelo com box rotacionado, podendo confundir o OCR. Mas, em geral, as duas estratégias, tanto com distorção quanto segmentação das linhas, parecem resolver. Mas qual eu realmente seguiria? Precisamos levar em consideração que fazer a distorção é computacionalmente custoso, mas, ao mesmo tempo, fazer a segmentação também é custosa, principalmente em mão de obra, pois realizar a anotação das linhas utilizando segmentação é muito mais demorado que detecção de objetos, e é muito mais difícil do modelo aprender.
o que necessita de mais imagens e anotações. Particularmente, para este caso, eu seguiria para a distorção, já que não precisa de treinamento e rapidamente daria para testar se iria ou não atender a demanda. Caso ele não atendesse, eu não iria para um modelo de autoencoder, pois o treinamento dele seria ainda mais complexo. Ou seja, eu iria ir para a segmentação de linha mesmo. Mas enfim, o nosso objetivo principal aqui é mostrar a complexidade do fluxo de um OCR, o qual tivemos que utilizar segmentação, distorção, detecção de objetos para aí sim o modelo de OCR, ou seja, duas outras arquiteturas de visão computacional para finalmente utilizar um modelo de OCR. Fora os algoritmos de distorção para aprimorar a imagem. Isso porque estou considerando que seria possível resolver a distorção com algoritmos existentes. Caso isso não se mostre possível, ainda seria necessário utilizar algo mais sofisticado, como o autoencoder, o que iria exigir mais um treinamento. E como eu comentei, ele é bem complicado de fazer. Ainda assim, vimos que temos vários métodos diferentes para chegar no mesmo lugar. Se você usar a criatividade, verá que poderíamos ainda fazer de outras formas. Mas, em geral, temos que manter a ideia que sim, para preparar um sistema de OCR, teremos que fazer múltiplos treinamentos e de arquiteturas diferentes. Neste caso, teríamos que treinar dois modelos, implementação e configurações de algoritmos de distorção só para o pré-processamento e depois ainda realizar o treinamento do OCR. Dependendo do caso, poderíamos usar um modelo pré-disponível, o qual, sinceramente, nunca conseguiu me atender plenamente, sempre necessitando fazer um treinamento customizado do modelo de OCR. Ou seja, teríamos 3 treinamentos distintos para esse sistema. A notícia boa é que nem sempre o OCR é tão complexo assim. Vamos seguir o caso do trem. Aqui eu diria que poderíamos apenas utilizar um detector de objetos para simplesmente pegarmos o código e pronto. Já temos o pré-processamento e podemos passar a imagem para o modelo de OCR. Ou seja, neste caso, com dois treinamentos, um do detector de objetos e outro do OCR, já teríamos atingido o nosso objetivo. Pois é, em alguns casos ele se torna um pouco mais fácil, mas ainda precisamos considerar que temos múltiplos treinamentos. Vale a pena esclarecer melhor um fator que priorizamos muito: a qualidade da imagem contendo o texto, o qual iremos enviar para o modelo, é sim muito importante, mas, ao mesmo tempo, não é algo que precisamos levar totalmente ao pé da letra, já que estamos trabalhando com modelos de Deep Learning que possuem capacidade de aprendizado robusto. Voltando a ver as linhas que detectamos da página, mencionei que o lado direito poderia confundir o modelo devido a estar aparecendo uma segunda linha de texto. A grande verdade é que modelos pré-disponíveis muito provavelmente irão se perder. Mas se realizarmos um treinamento onde temos diversos exemplos destes casos, com as anotações pegando sempre a linha mais lógica, o modelo iria conseguir aprender e apresentar resultados satisfatórios. Só temos que levar em consideração que, sim, o lado direito é mais complexo do que o esquerdo. Consequentemente, ou iríamos ter um resultado inferior devido à arquitetura não ter capacidade, ou teríamos que adicionar mais exemplos no nosso dataset de treinamento. Mas, em geral, ambos iriam funcionar. Inclusive, caso tenha se questionado se essas arquiteturas são todas limitadas a somente uma linha de texto, vou lhe responder. A grande verdade é que não, elas não são limitadas. Os sistemas de reconhecimento de textos mais antigos até poderíamos dizer que sim, devido à funcionalidade deles. Mas quando se trata de Deep Learning usando CNN ou Transformers, sim, possível treinar um modelo de OCR para ler mais de uma linha.
bastando adicionar no dataset exemplos com múltiplas linhas e nas anotações seguir a mesma lógica sempre, botando um caractere especial para representar a quebra de linha ou apenas adicionar um espaço. Só que você não irá saber depois quando realmente teve a quebra de linha. Com isso, irá permitir o modelo aprender e conseguir performar nestes casos. Porém, lembre-se o que comentamos no início deste vídeo. Realizar OCR é extremamente complexo devido à grande variabilidade de combinações e de caracteres. Então, quanto maior for a imagem, o tamanho do texto e a quantidade de linhas, mais difícil será para ter resultados satisfatórios. Inclusive, é sempre adicionado durante o treinamento um limitador de caracteres que o modelo irá prever por imagem. Isso ocorre pois esses modelos costumam ser grandes para atender à complexidade. Então, quanto mais caracteres ele precisa prever, maior tenderá a ser o tempo de inferência e consumo de processamento, o que ressalta ainda mais a necessidade de realizar um bom pré-processamento para reduzir a imagem o máximo possível, mantendo o processamento rápido, assim como fragmentar o texto, pois o modelo consegue aprender muito mais facilmente prever uma imagem com 5 palavras do que com 10 palavras. Inclusive, algo que não comentamos, mas sempre existe a possibilidade de adicionar um pós-processamento, o qual irá tentar corrigir o texto previsto, sendo usando um corretor ortográfico, gramatical ou até mesmo alguma lógica presente no tipo de texto que estiver reconhecendo. Na área de OCR, temos praticamente 3 métricas principais, sendo uma delas muito conhecida na área de inteligência artificial. A primeira dela é o Character Error Rate, muito representada pela sigla CER. Em seguida, temos o Word Error Rate, representada pela sigla WER. E por fim, a acurácia. Como os próprios nomes já dizem, o caso do CER, iremos medir a quantidade de erros de letras que temos. Ou seja, tivemos uma palavra e erramos somente uma letra? Beleza, consideramos um erro dentre a quantidade total de letras na palavra. Já o WER, iremos medir o erro de palavras, ou seja, se tiver só uma letra errada na palavra, consideramos a palavra inteira como errada. Já a acurácia, qualquer erro, por menor que for no texto presente na imagem, consideramos a imagem inteira como errada. Ou seja, funciona da mesma forma que qualquer outro modelo. Total de imagens erradas, dada a quantidade total de imagens. O que podemos ver que a criticidade vai aumentando e pode utilizar conforme a sua necessidade. As suas fórmulas são bem simples. Praticamente somamos os erros e dividimos pelo total, onde os erros seriam qualquer substituição de letra ou palavra, inserções de uma letra ou palavra e deleções de uma letra ou palavra. Depois basta apenas dividir pelo total de letras ou palavras, conforme a fórmula que estiver utilizando. Para exemplificar, vamos a alguns exemplos. Digamos que temos esta frase na imagem e nosso modelo apresenta este resultado. Ou seja, se formos analisar, veremos que na palavra olá tivemos a substituição da letra A com acento por uma sem acento. Em programador, tivemos duas substituições, tanto da letra A quanto da letra G. Por fim, tivemos outra substituição na palavra artificial, o que irá nos resultar nos seguintes cálculos de erros, onde temos 4 letras erradas de um total de 25 letras presentes na nossa frase correta, significando que tivemos 0,16 ou 16% de erro. Vale ressaltar que aqui estamos medindo a taxa de erros, ou seja,
Quanto maior for a porcentagem, mais erros o nosso modelo apresenta. Ou seja, sempre vamos buscar o menor valor possível. Indo para o cálculo de erros de palavras, temos 3 palavras erradas de um total de 6, o que significa que tivemos uma taxa de erro de 50%. Indo para outro exemplo, digamos que temos esta frase com este resultado, o que significa que tivemos uma deleção da palavra pois e uma inserção da palavra sempre, que não existia na nossa anotação. Com isso, podemos dizer que tivemos 10 letras erradas, sendo 4 da palavra pois, que não foi gerada, mais 6 da palavra sempre, que foi inserida de forma indevida, totalizando aproximadamente 25% de erros de letras. Em relação às palavras, tivemos 2 palavras erradas de um total de 10 palavras, resultando em 20% de palavras erradas. Chegando ao fim deste vídeo, conseguimos passar por um fluxo completo para a construção de um modelo de OCR, além de ver as principais métricas para conseguir interpretar os resultados de modelos de leitura de texto em imagens. Espero que não tenha te assustado com o fluxo completo, pois ele realmente é relativamente grande e trabalhoso, já que precisamos anotar e treinar múltiplos modelos, e se um dos modelos apresentar algum erro durante o processo, o nosso OCR muito provavelmente também irá errar. Mas não entre em pânico, essa não é uma missão impossível. Com isso, podemos finalizar por aqui. E quem sabe até a próxima. Fui.